Quanto tempo entre uma depilação e outra e quando devo me depilar? Nossa, eu escuto essa pergunta diariamente pelo WhatsApp e também pessoalmente, né? Quando é a primeira vez o cliente já pergunta, né? Quanto tempo que eu devo voltar, Gabi? E isso eu deixo muito a critério do cliente, tá? Eu não falo dia, semana, não falo. Eu falo quando você se sentir incomodado com os pelos que estão, né? Só que eu falo pra eles que eles têm que respeitar o ciclo do crescimento, que é de 21 dias, tá? Mas assim, quando o cliente nunca depilou e ele entra em contato comigo perguntando isso, eu falo pra ele que, por exemplo, ele vem da lâmina. E aí eu falo pra ele que o pelo tem que estar visível, bem visível, e o interessante é que ele esteja 12 dias sem passar nenhum tipo de lâmina, maquininha, nada. Isso quando ele vem da lâmina e da maquininha, tá? Agora, se ele vem do laser, 30 dias, tá? Se ele vem da cera com outra profissional, aí eu falo pra ele que o pelo tem que estar visível, né, e incomodando ele, tá? E tem que respeitar pelo menos os 21 dias, tá? A mesma coisa que eu falo pessoalmente. Mas eu nunca imponho pro cliente, olha, você tem que estar aqui uma vez por mês, tá? Não. Eu nunca falo isso para nenhum cliente, nunca falo, nunca falei. Eu deixo eles muito confortável, tá? Até porque tem cliente que depila com cera há muitos anos, tá? Muitos anos mesmo. Porque se você estuda um pouco, você sabe que a cera, ela não chegou ontem, né? Cleópatra já depilava com a cera. Cleópatra já fazia a própria cera dela com argila, mel, extrato de escândalo e tomava entorpecente para sentir menos dor, tá? Então a cera já tem história, ó, de muito tempo. E o que eu mais gosto na cera é que além dela ter história, ela tem comprovação científica, tá? Então, assim, não tem como a cliente ou alguma pessoa vir com papo pra mim de que a cera deixa a pele flácida, de que a cera causa isso e aquilo, porque isso já caiu sobre terra, porque existem estudos que comprovam a eficácia da cera, o quanto ela é maravilhosa, que ela não deixa a pele flácida. O que deixa a pele flácida é a falta do colágeno que nós vamos perdendo a partir dos 24 anos de idade, tá? Então, por isso que é muito importante você estudar, por isso que é muito importante você ler sobre o assunto, tá? Porque você vai poder falar, rebater a sua cliente, né? Explicar a verdade para a sua cliente, porque pode acreditar, a sua cliente ela vai te perguntar se a cera causa flacidez, se a cera escurece a pele, ela vai te perguntar e você tem que saber falar sobre isso, né? Então, por isso que eu sou muito fã da cera, porque existem muitos estudos, tá? Eu sou muito fã da Cleópatra também, inclusive já assisti a série, já li o livro, eu amo a Cleópatra. Enfim, então eu deixo meu cliente bem à vontade, tá? Eu não imponho nada. Aí você tem que voltar daqui um mês, daqui 30 dias. Eu só falo pra eles o seguinte: respeita o ciclo do crescimento dos pelos, 21 dias. Se quiser voltar em 21 dias, pode voltar. Menos que isso eu não depilo, tá? Não depilo porque a gente tem que respeitar a fase do pelo, né? Se você estudou, você sabe o que eu estou falando, tá bom? Então, só isso que eu falo, tá? Pro cliente, não imponho. Entre uma depilação e outra, se ele quiser fazer. Tem cliente que faz há muitos anos com cera, como eu estava falando sobre esse assunto, e aí entrou a Cleópatra, faz há tanto tempo com cera que ele faz depilação com cera 2 vezes no ano. Por quê? Porque os pelos estão bem fracos, são pouquíssimos pelos que nascem, tá? E os que nascem são bem fininhos, então não atrapalha ele, não incomoda ele. Então ele aparece 2, 3 vezes no ano para fazer uma depilação. Então a frequência, né, vai fazendo com que o pelo fique fraco. Lembrando, se você estuda, você vai saber o que eu vou falar agora. Não existe nenhuma depilação definitiva, tá? Nem o laser. Não existe depilação definitiva. Inclusive, até depois que os pelos continuam nascendo, tá? Até todas as células do corpo morrerem, tá? Então,
não existe depilação definitiva, tá? Não existe, não existe. Você já deve ter visto aí várias blogueiras que faz divulgação de laser e tá sempre, ó, há anos. Tem uma que eu desde a época do Pânico faz depilação a laser e até hoje faz depilação a laser e fala que acaba com os pelos. Se acaba com os pelos, o que você tá fazendo ainda? Tá? Então, assim, olha que o Pânico faz muito tempo, faz mais de 10 anos, né? Faz muito tempo mesmo. Então, assim, não existe depilação definitiva, tá? Mas uma coisa eu posso te afirmar, não existe estudos para depilação a laser, existe estudos para outros tipos de laser. Depilação a laser não existe estudos ainda, porque o laser é bem recente. Então, não sabemos o que o laser pode causar com a pele, tá? Mas, assim, eu já tenho as minhas desconfianças, os meus receios, tá? Não sou adepta ao laser. Claro, existem alguns clientes que tem muito pelo, que ele é muito grosso e incomoda para o cliente esses pelos e ele quer se livrá-los dos pelos. Então, assim, eu falo para ele, olha, faz as 10 sessões do laser e aí você fica comigo só fazendo a manutenção, porque dá uma boa diminuída, né? E aí você fica só fazendo a manutenção, tá? Eu super indico, eu não tenho esse problema não faz com laser, ainda não, porque não existe ainda nenhum artigo científico que fale o que ele pode causar na pele, mas quando tiver, pode ser que esse meu pensamento mude, tá? E eu não recomende mais ou continuo recomendando, tá? Então eu não sei ainda. Então, a minha verdade não é uma verdade absoluta, tá? Mas eu super indico, não tenho problema nenhum, não tenho medo de perder cliente para o laser, muito pelo contrário, nunca vai faltar cliente para depilação com cera, tá? Não tenho receio nenhum mesmo, porque eu tenho muita confiança no que eu faço, tenho muita confiança na cera, sou fã, sou adepta à cera, então quando você sabe o que você faz, você confia no que você faz, não tem necessidade de você ter medo. É igual quando você tá num relacionamento. Se você tem medo de perder aquela pessoa, por algum motivo, significa que a confiança já foi quebrada, você não confia tanto nele, ou porque ele já aprontou, ou porque você já aprontou, né? E aí você tem essa desconfiança, não consegue ficar tranquila. Não é assim que funciona comigo e com a cera. A gente tem um amor assim. Gente, de verdade, eu sou apaixonada pela cera. E eu falo isso com muita gratidão, porque muita gratidão e muito tranquila, tá? Muito tranquila. Então é isso. Espero que você tenha entendido o meu recado, tá? Não existe uma regra absoluta para isso. O cliente ele faz depilação quando ele quer, tá? Não é quando a depiladora exige para ele, tá? E é isso. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Quem sabe eu não pego a sua dúvida, a sua sugestão e faço um conteúdo. Um beijo e até os próximos vídeos.